Eu vou construir uma mente em ti. Eu vou construir um momento, confiar somente em ti, alado, tu és incomparável, lável, olhos pra te ver, em ti. Para o mundo és incomparável, lável, olhos, Senhor, enche mudar o mundo. Glórias, 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 glórias. Glórias, glórias a ti, Senhor. Tudo para ti, Senhor. Tudo vem de ti. As provas, as bênçãos, as lutas. Obrigado, obrigado, Senhor. Nessa live de hoje, somente gratidão, agradecer, te louvar. Tudo, tudo, tudo vem de ti, Senhor. Tudo. Tudo, tudo é teu, meu Pai. Obrigado pelo entendimento. Muita gratidão neste dia de hoje. Obrigado, Senhor. A todos que forem assistir esta live, essas palavras, que venham se encher do teu poder, que venham aprender contigo. Em ti, meu fundamento, eu vou confiar. Eu vou ser abalado. Glórias, glórias a Deus, glórias, aleluia. Aleluia, aleluia. Muita gratidão nesse dia de hoje, muita alegria, muita felicidade por estar aqui com vocês, compartilhando nesta live com o coração cheio de gratidão, louvando, iniciando já nesse louvor, agradecendo por estarmos aqui, por estarmos cheio, com o coração exultando por mais uma bênção nas nossas vidas. Ontem nós não tivemos o nosso estudo do capítulo 4 e eu já vou contar para vocês por quê. Porque essa gratidão, porque esses olhos marejados de lágrimas de alegria, porque o Senhor está conosco, está sempre conosco, mas se faz presente de uma forma, quando a gente pode ver assim no mundo físico, né? A nossa fé se manifestar no mundo físico. Então isso é glorioso. A gente constrói a nossa vida naquele que nos faz inabalável, naquele que nos sustenta, naquele que faz a nossa confiança aumentar a cada dia. A fé é isso. A fé é quando você fala, mas quando você crê. E quando você tem a certeza que Ele está ali cuidando de você. Então, por isso, nós não tivemos a nossa live hoje, mas vamos ter hoje, especialmente capítulo 4 e 5. Mas rapidamente, fazendo um resumo aqui para vocês. Ontem nosso filho esteve internado e fez uma cirurgia. Então, durante todo o dia eu fiquei lá com ele, nós saímos de casa, era cedinho, umas 5:30 da manhã, fizemos a internação, fizemos a cirurgia, uma cirurgia eletiva que já estava programada, e saiu mais ou menos a cirurgia por volta de 2h, 2h30 da tarde. Então, uma cirurgia longa, uma cirurgia extensa. Fui chamada para ficar com ele depois das 15 horas, fiquei com ele até a alta.
tivemos alta por volta das 6h30, neste horário de agora, que a gente está falando hoje. Ontem nós estávamos saindo do hospital. E aí fui chegar, fazer os cuidados com ele, então me dediquei ontem exclusivamente ao nosso filho mais novo. Apesar de ser uma cirurgia já eletiva, né, a gente já estava esperando, nós não sabíamos a data. Então ficou como se fosse um parto, né, que você sabe que vai chegar, mas não sabe bem a hora. Então nós tínhamos essa programação, essa solicitação desde janeiro, porém nós não tínhamos a data fixa. E estávamos aguardando a qualquer momento poderíamos receber a ligação deste encaixe para a realização do procedimento. E aí nós tivemos a ligação na segunda, recebemos a ligação na segunda-feira para internar ontem, que foi na terça. Então foi tudo muito rápido, né? E nós estamos muito felizes, apesar de termos que passar por esse procedimento. As pessoas que já estão mais próximas de nós, familiares, sabem que ele já passou por uma cirurgia por este motivo, né, especificamente, de uma forma mais simplificada, não tão simplificada porque é uma cirurgia delicada. A primeira cirurgia foram 6h30 no ouvido esquerdo e agora nós tivemos o retorno da doença de uma forma um pouco mais agressiva e foi uma cirurgia longa também, mas foi mais breve, foi cerca de 4h30 de cirurgia e nós não queríamos que isso fosse realizado. Então, pelo nosso querer, quando nós recebemos a notícia no final do ano passado, que haveria necessidade de fazer novamente o procedimento, a gente de primeiro não aceitou, né? Nós como pais não aceitamos, ele não queria, mas não é como a gente quer. Apesar da gente clamar ao Senhor e acreditar na cura, é como eu falei para vocês esses tempos atrás, né? A cura nem sempre vem como forma de um milagre, na forma da doença deixar de existir milagrosamente. Isso acontece também, mas muitas vezes através de um tratamento, de um remédio, até mesmo de uma intervenção cirúrgica, que foi o que aconteceu. Então nós entregamos na mão do Senhor, ele sabia o nosso desejo de não ter que passar, por ser longa, por ter um pós-operatório delicado, por ser algo dentro da cabeça, né? O corte é no crânio, então é algo assim mais complexo, mas entregamos ao Senhor. E o Senhor foi tranquilizando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração, a cada consulta explicativa, nós fomos pegando confiança na equipe, porque mudou, né, toda a equipe da primeira cirurgia. Antes a gente tratava num hospital particular, hoje a gente utiliza o convênio, né, que o Brasil nos disponibiliza, o SUS, que tem sido maravilhoso. Não é fácil, não é nada rápido, a gente sabe que tudo é um processo, porém é muito maravilhoso. Nós temos que só agradecer. Profissionais excelentes estão ali, né? Eles não tratam a gente diferente do que eles tratam no hospital particular. Então a gente saber olhar, né, com os olhos bons, como eu sempre falo para vocês, ter bons olhos. Se tudo que você reclama, você vai ver mais do mesmo. Mas a gente procura sempre ver que somos bem atendidos. Quando a gente solicita ajuda, a gente tem ali o auxílio. Claro, como eu disse, com essa demora, vai e marca, e agenda, e liga, e remarca, mas com paciência você consegue. Porque mesmo estando num plano particular, não é muito assim, que você vai já ser atendido de primeira, né? Eu estive do lado de cá, no hospital particular, trabalhei durante 27 anos em rede hospitalar particular, então a gente sabe que não é tudo como a gente quer. As pessoas estão pagando, elas têm seu plano, e muitas vezes chegava a reclamação para nós, que a pessoa não conseguia, né, autorização para aquilo, o procedimento, o exame. Então, independente de ser particular ou não, nós sabemos que se o Senhor não estiver à frente, nada flui. Então, hoje eu agradeço muito e a confiança já tinha que ser a partir daí da equipe, por conta de termos mudado da equipe em 2020, migrando para a equipe pública agora em 2021. Só que nós não sabíamos, né, dessa alteração e que seria necessário novamente a intervenção cirúrgica. E aí viemos todo esse ano com esses preparativos, exames, né? E aguardando ali, sem saber a data específica e onde foi a data da cirurgia. Nós sabíamos que tinha riscos nas consultas anteriores, que fomos antecedia, né, a cirurgia. As últimas consultas foi colocado para a gente riscos sérios, riscos que iriam perdurar por toda a vida, que me fugiu a palavra agora, quando não, né, irreversíveis, né, riscos irreversíveis, e se nós deixássemos sem operar, ia acontecer a mesma coisa, né, porque ia tomando uma proporção e os riscos eram iguais, até piores. Então nós não tínhamos como não optar por não fazer. E aí a gente entregou e confiou. Então esse hino, ele vem muito assim de encontro, né,
a confiança, a você confiar e não se abalar. É muito fácil você dizer que confia, mas quando é na sua pele você não confia. Você chora, você teme, você se abala. Então a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do alto, vem dele, que tudo nos providencia, que tudo prepara. Então para nós foi uma grande bênção. Ontem, quando eu fui recebê-lo ali, ainda estava em estado de anestesia, estava voltando, né? Fiquei ali com paciência, esperando. Se você já teve um parente, né? Ou você mesmo, quando está voltando uma anestesia geral, você sabe que você acorda e volta e fala alguma coisa, depois você esquece. Então você tem que ter um pouco de paciência e esperando ali. A primeira coisa, quando ele me viu, ele perguntou: nossa, mãe, eu dormi muito? Eu falei: não, só um pouquinho. Que horas são? Aí eu falei: são 3 e pouquinho. Nossa, então eu dormi bastante. Eu falei: não, foi rápido, né? Aí ele sonolento, depois ele voltou de novo. Depois ele perguntou: mãe, que horas são? Aí eu falei de novo. Aí ele falou assim: meu rosto está normal? Não tem nenhum defeito? Né? Uma das primeiras coisas que ele perguntou, o horário, se ele dormiu muito e o rosto, porque nós sabíamos, e isso foi falado para ele em consulta. Então não é fácil você receber o diagnóstico e você receber aquela pancada, né, de todos os riscos que você corre. É um adolescente, não é uma criança que não escuta. Então a gente já tem noção, a gente ouve. Então isso, assim, de uma certa forma, se você deixar enraizar, te preocupa. Mas quando você confia no Senhor de verdade, você sabe para que você veio, né? Qual o propósito de você estar aqui? Algum propósito tem. Não tem por que você se desesperar. E depois na segunda consulta tudo de novo, e o médico falou: mãe, confia, não vai acontecer. Nós temos que falar, porque são os riscos eminentes, nós temos que falar, mas não vai acontecer. E o Senhor abençoou, o Senhor colocou ali anjos, colocou especialista, professor, né, específico nesse tipo de tratamento. Então eu só tenho a agradecer. Então essa live é de gratidão, 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 e para dizer para você: confia, qual seja o seu problema, de uma unha do mindinho que você bateu no canto da cama, até o maior problema de doença financeiro, familiar, separação, vícios. Confia. Não é à toa que a gente está lendo, estudando os provérbios, mas você tem que ler e absorver. Você tem que pegar essa palavra de entendimento e colocar dentro de você. Não adianta você só ler sem meditar, sem você mudar os seus paradigmas, sem você mudar a sua mentalidade, sem mudar o seu pensamento e aquilo que está ali enraizado na sua mente. Que você costuma falar: eu sou assim, não vou mudar. Não, tem jeito sim. Você tem que aprender, você tem que mudar. Você tem que ver que até aqui você fez de um jeito e você teve colheita dessas suas ações. Os resultados que você está tendo hoje é resultado de tudo que você fez até hoje. Então muda. Dá um giro de 360 graus na sua vida. Porque hoje nós estamos exultando, nós confiamos e deu tudo certo. A primeira coisa que eu olhei quando ele abriu os olhos, se ele voltou a piscar, a primeira coisa, né? E ele falou comigo, e os lábios normais, o sorriso normal, sem nenhuma sequela. E ele perguntou: mãe, como está meu rosto? Está normal? Você já olhou se tem defeito? E eu falei: está tudo normal, para a glória do Senhor. O médico falou: mãe, nós preservamos o máximo que a gente conseguiu, porque toda a parte óssea que ia ser tirada, né, ela encosta no nervo facial. O nervo facial estava exposto, né, devido à característica do problema que ele estava enfrentando. Então eram sérios riscos, né? E é um nervo que passa de cima até embaixo, contorna todo o rosto. E o médico falou: mãe, a gente preservou, a gente fez de tudo, vamos esperar ele acordar só para ter certeza. Então, assim, a certeza veio, o espírito estava ali. Eu entrei com ele no centro cirúrgico, eu fiquei com ele até a anestesia pegar e até ele pegar no sono profundo. Quando colocaram a máscara nele de oxigênio e tudo, eu estava lá dentro do oxigênio e eu olhava naquelas paredes branquinhas e eu falava: que tem anjos. Eu tenho certeza que aqui tem 2 anjos, um em cada canto olhando para ele. Porque tem um propósito, né? Ninguém é grande, ninguém faz sucesso, ninguém vence na vida, ninguém se sobressai, né? Se não passa por lutas. Ninguém é grande o suficiente se não passou por sacrifícios na sua vida lá atrás. Tudo que você passa, tudo que você sofre, lá na frente você vai colher, mas depende dos seus bons olhos. Isso é um testemunho, e perto da vida do Pedro, de tantos testemunhos que ele tem de vida, isso eu posso dizer que foi um testemunho médio.
porque ele já passou por muitas outras coisas, né? Muitos livramentos, assim como o nosso filho mais velho também. Muitos livramentos, né? Da própria vida, o Senhor poupando a vida, porque a morte chegou perto. Quando eu falo para vocês do Vale da Sombra da Morte, no Salmo 23, que nós estudamos a semana passada, nós passamos esse vale, né? Nós vimos esse vale já várias vezes. E ali estava o Senhor livrando. Então você não tem como ser grande lá na frente, você não sabe o que você carregou no seu útero, esse seu filho que você carregou aí, você não sabe o propósito grandioso que o Senhor tem na vida dele. Mas tudo que você passa é porque tem um propósito. Basta você olhar com outro olhar, muda o seu olhar e pergunte ao Senhor: para que tudo isso? O que eu tenho que tirar de lição? Não por quê? Porque eu, porque comigo, porque meu filho. Por que tão pequeno? Nunca fez nada. O nosso filho tem esse diagnóstico desde os 2 anos e meio, né? E nós sabemos que ele só poderia tratar depois da adolescência. Foi quando ele fez a primeira cirurgia com 11 anos. Não deu 4 anos ainda. A cirurgia daria 4 anos ano que vem. E já houve essa recidiva, que é assim chamado quando ela retorna, né? E dessa forma tão agressiva que nós não esperávamos. E nós confiamos. Então, assim, por que ele? Por quê? Por que comigo? Não, nós nunca questionamos por quê. Mas sim, para quê? O que ele vai ser lá na frente? Como ele vai ser usado? O que ele vai testemunhar? Ele pode ser um grande escritor de um livro, contando sua biografia e transformando milhares de vidas. Esta é a minha fé, eu creio. Ele pode ser autor de um filme, um protagonista de um filme. E as pessoas assistirem e falar assim, nossa, como pode? Eu não imaginava. Porque muitas vezes você vê uma pessoa grande, uma pessoa que faz sucesso, uma pessoa que ajuda muitos outros, mas você não sabe o que ela passou. Então, vocês estão acompanhando, vocês estão aqui comigo, vocês estão vendo a semente da história, o início da história. Mas a minha fé é coisas grandiosas. Eu vejo lá na frente coisas grandiosas. Essa é a minha fé. E hoje nós vamos estar estudando aqui sobre o pensamento, né? Mais uma vez, sobre o pensamento. Então, assim é como eu penso. E a palavra fala, como você pensa, assim se efetuará. Como você determina, assim será. Então, essa é a minha fé. Então, venho aqui para vocês testemunhar, né, desse milagre. E assim, estamos muito felizes mesmo. Então, não foi um milagre que sumiu, né, que não precisou, mas foi bem maior. Porque a condução de tudo, né, foi o melhor profissional, o melhor hospital, a melhor data, tudo que foi preparado. Tudo pelo Senhor, tudo, a equipe maravilhosa, o apoio, né? A previsão era que a gente ficasse até hoje e saímos ontem mesmo, pelo sucesso que foi. Então agora tem o pós-operatório, é chatinho, tudo, é uma área delicada, mas assim, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas. Tem um propósito na vida do Pedro, né? E eu sei que grandes testemunhos ele ainda vai dar. Aqui nós estamos em poucas pessoas, né? Poucas pessoas me assistem, poucas pessoas me acompanham, mas eu sei que esse testemunho ainda vai perdurar por muitos e muitos lugares, transformarão muitas vidas ainda, porque a obra é dele. Nós somos instrumentos, mas a obra é dele, do autor da vida, que conhece o meu bebê quando estava no meu ventre ainda, quando nós nunca imaginamos nem que passaria nem pela metade, nem um terço, né? E desse final do ano para cá, outras coisas também nós descobrimos, outros diagnósticos. Já comentei com vocês um pouquinho, né, em agosto. Então, assim, o fato de você confiar, de você não murmurar, e Deus vai colocando pessoas certas ali no seu caminho e vai conduzindo, né? Em meio à Copa Sul-Americana, ele indo viajar, o problema do ouvido, outro diagnóstico chegando, mas tudo conduzido pela mão do Todo-Poderoso do Eu Sou. Mas quando você crê, quando você lê, quando você aprende, quando você absorve, quando você deixa ele conduzir. Então, vamos já entrar no capítulo 5. Nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos estudar o 4 de ontem, né, e o 5, mas nós vamos começar pelo 5. Uma palavra, assim, bem forte mesmo. Por isso que eu vim com testemunho primeiro, para dar uma aliviada, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente está aqui alegre, feliz. Mas no capítulo 5 ele pega pesado mesmo, com um conselho, na verdade com uma advertência bem pesada. Tanto que o título para este capítulo eu coloquei como advertência contra a prostituição e o adultério. E aí ele começa aqui, como nos demais capítulos,
falando, né? Filho meu, esteja atento à sabedoria, esteja atento aos meus conselhos, incline o seu ouvido para a sua inteligência para ouvir, né, o que eu tenho falado, guarda minha reflexão, conserve esse conhecimento, não afaste-se das palavras da minha boca. E só dessa repreensão dele frisando, né, não afaste, ouça, inclina, 9 vezes eu encontrei. Só aqui no início ele fala 9 vezes, né, essa repreensão ao filho. E aí ele começa falando assim: não se achegue a mulher de lábios que destilam mel. Nós falamos até sobre um pouquinho, ele deu uma pincelada em tudo isso aí no capítulo 3, e agora ele volta a falar. Não se achegue a mulher imoral, que seus lábios destilam mel, seus beijos são suaves como um azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem para o caminho da perdição. Seus caminhos são desviados sem que ela dê conta disso, por não considerar o caminho da vida. Agora, pois, meu filho, ouve e afaste das palavras, não se afaste das palavras da minha boca. Novamente, né, exortando. E não te aproximes da porta da casa dela. Não dê aos estranhos a sua honra, o seu bom nome, traz em outras traduções, para que você não seja entregue ao cruel, para que os estranhos saciem os teus bens e dos frutos do teu trabalho. E é isso que acontece, né? Nós sabemos que é isso. Quando o homem ele se desvia dos propósitos de Deus, quer seja solteiro, né? Que acha que é solteiro, não tem compromisso com nada, e ele vai pro lado da prostituição, um dia tá com uma, outro dia com outra, tem até música, né? Que é engraçado, uma pra segunda, uma pra terça, uma pra quarta, e assim, não é engraçado, não é legal, é um comportamento imoral. E por mais que as pessoas sejam contra, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E o fim de tudo isso é amargo. Então, quando a pessoa está ali envolvida, né, é engraçado, é legal, é tirar vantagem, principalmente os homens gostam de tirar vantagem de tudo isso. E hoje também os papéis se inverteram de uma forma que as mulheres também acham vantagem, né? Ah, eu sou solteira mesmo, não tenho compromisso com ninguém, então hora eu tô com um, hora eu tô com outro, ninguém me enche o saco, eu sou livre, e vem com aquele pensamento todo pra frentex, né? Só que nós sabemos que ela perde o bom nome, ele perde o bom nome. E os seus anos são entregues à crueldade, né? Ao cruel. E depois vêm estranhos e saciam dos seus bens e do fruto do trabalho. Por quê? E aqui ainda fala, para que não gemas ao final de tudo isso, quando a tua carne e seu corpo forem consumidos. Por quê? Porque nós sabemos. Além do dinheiro, de todo fruto, ficar em balada, ficar em barzinho, ficar em casas de prostituição, então quer dizer, o seu fruto já está indo todo embora, você perde o seu bom nome, você perde a moral, você perde ali a noção de ética, do que é correto e do que não é, e você fica todo estraçalhado, porque no fundo, no fundo, no fundo, todo jovem quer o amor e a companhia de uma companheira, de uma moça ideal. E toda moça, toda jovem, no fundo, ela quer ser notada. Ela quer carinho, ela quer um companheiro. Então aquela euforia, né, aquela coisa de a gente vai e a gente fica e é legal e balada, além de estar consumindo, aqui fala, os frutos do teu trabalho, consome a tua carne e teu corpo também. E depois, quando você tiver essa amargura, né, eu tiver sem nome, sem nada, sem honra, você vai falar como desprezei o conselho. O meu coração menosprezou a repreensão. Na outra tradução ele fala, eu tinha raiva. Eu não escutei, não dei ouvido, porque eu tinha raiva de conselho. E aí quando vê já está destruído, né? Só que hoje em dia as pessoas já confundem, costumam falar que eu sou muito novo para compromisso, aí eu não quero. Eu quero firmar compromisso depois dos 30 e tantos anos. E como que fica a sua vida amorosa da adolescência até os 30 e poucos anos? Então, assim, enquanto eu não encontro o correto, eu me divirto com os errados. Mas isso vai te fragilizando, isso estraga a sua mente, isso estraga o seu corpo, o seu coração. Ao invés de você colocar ali o seu propósito com uma pessoa que vai se unir com você em busca de um objetivo, você vai ficar um pouquinho em cada lugar. Você não tem objetivo, o seu sentimento fica dividido. Ora você tá com uma pessoa, outra hora você tá com outra, você não consegue firmar, você não consegue ter um alvo, né? Então isso te destrói, aqui tá falando na palavra, não tem como ser contrário de tudo isso, né? E aí primeiro ele fala dessa parte da mulher imoral, da prostituta, né?
e depois ele entra já mais para o homem casado, no adultério. Então, é uma advertência tanto à prostituição como ao adultério. E eu fiz um resuminho aqui, até na outra linguagem, que é a linguagem de hoje, um resumo do 15 ao 20, onde ele fala assim: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. E aí ele fala também no versículo 16 e 17, para que você não derrame a sua semente, né, nas praças e em lugares que não seja somente seu. Então ele fala dos frutos, ele fala dos filhos, para que você não tenha filhos fora do casamento, porque depois ele não vai crescer junto com você e não vai te honrar. Os filhos, eles são para crescer junto com você e para te dar honra, né? E nós sabemos que realmente quando o homem tem filhos fora, né, tanto mulheres como homem, mas isso acontece mais com o homem, e quanta dor de cabeça ele tem depois, né? Com briga na justiça, com pagamento de pensão e aquela intriga. São pouquíssimos os casos onde a gente vê que a ex-mulher, ex-companheiro, ex-marido consegue ter um bom convívio, né? E por mais bom convívio que seja, mesmo assim ainda tem a dificuldade da criação, isso vai interferir depois na vida desse jovem. Então nunca é como o que foi projetado para o início. Aquele casal ter a sua vida ali e conseguir ter a vida dois tranquila, né? Sem que tenha o fruto fora. Mas isso acontece muito mais do que a gente imagina, muito mais comum do que a gente imagina, por conta até de toda a sociedade e da não obediência, né? Antes fosse como a gente lê aqui, tudo lindo e perfeito, mas não é. Só que quando não é, aqui também está descrito as consequências. Então, embora muitas vezes a gente não consiga seguir, né, e sabemos que isso é muito comum, como estamos falando, tem as consequências. Então, por mais que você teve esse filho fora, você sabe a dor de cabeça que é. Se você é mulher, você teve o filho com um companheiro, não deu certo, depois você teve um outro relacionamento, você sabe a dor de cabeça que é. Então, mesmo assim, busque a orientação, busque entender, busque a sabedoria, busque a inteligência, para que você consiga ser frutífero e frutífera daqui para frente. Embora tenha esse problema de intriga, de filho, de ciúme, de não se dar bem, tenta absorver a sabedoria daqui para frente. Tenta usar sua inteligência para daqui para diante, para que você seja diferente, como a gente estudou no capítulo 3. A inteligência e a sabedoria protege você, te guarda como um escudo. Então você vai conseguir auxiliar até no tratamento desse filho, né? Desse herdeiro que está aí, que é fora dessa união agora. Você vai ter sabedoria ainda se é uma criança, um adolescente, porque isso interfere na criação. Então você vai ter sabedoria para lidar com isso, porque já aconteceu. Se já aconteceu, você vai ter que saber lidar daqui para frente. Se você consegue prevenir, você que é homem, está me ouvindo, você que é mulher, então você evita. Evita ter o derramamento da sua semente, filhos fora, ter esse olhar, né, para a mulher imoral, para o homem imoral, e ter essa conduta. Evita, porque aqui fala, né, são caminhos de morte, de perdição, onde você perde sua honra, onde no início o beijo é suave, mas depois é amargo. Então, para que você evite tudo isso. E se já aconteceu, busque sabedoria para saber lidar. E aí ele continua: portanto, alegre-se com sua mulher e seja feliz com a moça que você se casou. Olha a orientação. Filho meu, por que preferir a prostituta? Por que preferir aos encantos da mulher de outro homem? Ou seja, mulher casada, homens que se envolvem com mulheres casadas. A gente cansa de ver, né, notícias e mais notícias, e até mesmo pessoas próximas da gente, o que acontece, né? Ao final de tudo isso, o que acontece. E aí ele fala assim, no 21, 22 e 23, finalizando o 5º capítulo. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. E tem um versículo que fala na palavra que nada há que é feito em oculto que não seja revelado. Então a pessoa acha que fez escondidinho, ninguém viu. Mas não, porque é bíblico. Nada que é feito em oculto vai ficar em oculto e não ser revelado, nada. Então uma hora ou outra vão descobrir. E aquilo vai te trazer problemas, porque aqui Deus mesmo fala. Ele vê tudo, ele sabe, né? E as injustiças que um homem mau comete são armadilha, aonde ele mesmo é apanhado na rede do seu próprio erro. Então, olha só, ele faz essa injustiça, né, com a esposa, ou a esposa, né, com o marido, e ele faz essa maldade, ele faz toda essa armadilha, ele acha que ele tá ali fazendo escondido, que tá enganando, né,
Então ele se acha o sabidão, o ardiloso, ou ela, e depois aí fala aqui, ó, é apanhado na própria rede do seu erro. Então, é bíblico. Não sou eu que estou falando, eu estou transmitindo aqui esse conhecimento. E o Provérbios, ele tem partes que são pesadas, eu já tinha avisado vocês, são conselhos mesmo pesados, para a gente se encarar, para a gente se ver e a gente aprender. Então não é algo para passar a mão na cabeça, não é algo para falar, ah, coitadinho. Não, é para você estar de frente mesmo com a verdade, encarar e falar, é para mim. É para mim essa palavra, eu vou meditar e eu vou mudar. Se você está no erro, você tem como mudar, né? E depois ele fala assim, mãos porque não se controla, a sua grande loucura, o que te levou, né? A sua grande loucura e levará à cova. Então, porque você não teve o controle, né? Você teve essa grande loucura, você agiu ali no momento, né, de êxtase, de onde tudo é legal, onde tudo é bonito, onde você estava ali com uma certa bebida ali para te deixar mais alegrinho, e por você não se controlar, né, com essa grande loucura, você será levado à cova. E é o que a gente vê, né? Então, quando vem uma notícia, uma manchete, nossa, você viu o que aconteceu e tal, fulano morreu. Aí você vai saber, ah, se envolveu com isso, se envolveu com aquilo, né? E como a gente já viu já, vícios e tantas outras coisas erradas. E a mulher imoral, ele já tinha falado, então aqui ele volta a falar, né, da prostituição, esse conselho para os jovens. E agora ele entra mais ainda nessa parte de mulher de outro homem, da mulher casada. E faz essa advertência, para que você goze a vida, para que você tenha momentos sem derramar a sua semente fora com estranhos, e que você tenha ali dentro do contexto da sua família com a mulher que você casou, da sua juventude, da sua mocidade. E isso também para as meninas, para as moças, com o moço que você conheceu, da sua juventude, e que vocês constroem juntos. Porque hoje é muito fácil você ver o defeito do outro, mas na verdade aquele outro, ele é o espelho seu, né? O casamento é o lugar onde a gente não consegue esconder nada, por mais que você tente, você não consegue, porque ali é um espelho, né, um do outro. Então, muitas vezes o que a gente encontra no outro como defeito é espelho das nossas próprias sombras, daquilo que está ali escondido e relutante, né? E assim, em qualquer parte da sociedade, quando a gente julga muito e critica muito o outro, você pode buscar, porque se aquilo te incomoda tanto no outro, está refletindo, na verdade, somente um espelho, aquilo tem dentro de você, enraizado, por mais que você não aceite. Você fala, não, eu não aceito, eu tô vendo nessa pessoa esse defeito, eu não gosto disso nela. Mas é porque aquilo reflete algo em você, que está escondidinho ali, é uma parte da sua sombra. Então precisa ser resolvido. Então, mais uma vez, eu convido vocês para a mentoria que já está aberta, a nossa segunda mentoria, inscrições até o dia 10, segunda-feira. Se inscreva e vem participar. Tem um link na bio, você vai falar diretamente comigo, vai preencher ali uma inscrição para ver se realmente essa mentoria é para você, se é o que você deseja, para que a gente venha caminhar junto aí nessa jornada, tá? E se descobrir. Porque muitas vezes a gente tenta mudar e não consegue, mas é porque tem questões mais profundas aí. E você precisa se conhecer, praticar esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? E aí tem o título da nossa mentoria, que é Restauradas para Brilhar. É exatamente para isso, para restaurar, para que você tenha o seu brilho novamente, tá? Então, a gente finaliza esse capítulo 5 com essas, deixando bem frisada essa parte da sexualidade, do sentimento, do casamento, do relacionamento, tá bom? E aí a gente volta pro 4, que é o que a gente teria que ter feito ontem e não fizemos. E aí aqui o que ele vem falando? Olha só, ele começa assim, eu até coloquei como título do nosso capítulo 4, você que está anotando tudo certinho para depois consultar. Adquire a sabedoria a todo custo, pois dela emana a vida. Tem uma parte aqui no versículo que ele fala assim, quer ver? O princípio da sabedoria, né, e adquire até que todas as suas posses, nem que custe todas as suas posses. Eu anotei aqui. Adquire a inteligência. Então, a todo custo, nem que você tivesse que vender tudo que você tem, porque é muito importante, né? O segredo da sabedoria é adquiri-la a todo custo, nem que custar todas as suas posses.
Então, essa inteligência, essa sabedoria, esse princípio que nós estamos buscando desde o dia 1, olha só, a importância que ela tem nas nossas vidas, né? Então, que a gente continue, que você fique aqui comigo nesses 31 dias, que só tem bênção aqui. E aí eu estava analisando, como eu falei para vocês no capítulo 5, que ele cita pelo menos 9 vezes essa parte do me ouça, atente seus ouvidos, inclina, né, seu ouvido, reconhece o conselho, aceite o conselho. Ele vai falando esse tipo de frase, esse tipo de advertência no capítulo 5, 9 vezes. No capítulo 4, por mais de 20 vezes, que eu marquei aqui, por mais de 20 vezes, ele fala assim, ó, só nesse capítulo, essa palavra nos adverte, então ele fala assim, ó, não se desvie, afaste-se, incline seu coração, guarda teu coração, dê ouvidos, esteja atento, sempre orientando. Sempre orientando. Então, só nesse tipo de argumento, me escute, me dê ouvido, inclina seu coração, esteja atento, olha a prudência, não vá por esse caminho, não vai por aquele caminho, mais de 20 vezes. Então, você vê como ele reforça isso, né? A importância da gente buscar a inteligência. Ele está sempre orientando a guardar as palavras e ensinamentos do pai e da mãe, os conselhos, guardar no coração e buscar essa inteligência e sabedoria. Então, aprender, né, o que é o que a gente está falando, guardar no coração e praticar. Por que fala guardar no coração? Porque do coração que provém os sentimentos e que produz tudo que depois você vai trazer na sua realidade, porque vai para sua mente, né? Tudo que você se envolve emocionalmente, sentimentalmente, cai na sua mente subconsciente e depois você começa a trazer em ações e será o resultado da sua vida. Então, isso tanto na Bíblia como cientificamente já é comprovado pela física quântica, pela lei da vibração, da atração, que é o tema que a gente sempre traz aqui, né? Para não ter dúvidas, não que a palavra de Deus não vai ter dúvidas, mas tem muitas pessoas que não têm essa fé viva. Então, cientificamente também já é comprovado. Pela neurociência também é comprovado. Então, não tem para onde a gente fugir. A gente querendo ou não, né? Entendendo ou não, aceitando ou não, isso é real, né? Então, aí também vem a preocupação da gente estar atento às músicas, o que a gente ouve, aos programas, como eu já falei para vocês, de televisão, a redes sociais, né? Aos programas de entretenimento, que não são entretenimentos, na verdade, né? É mais do mesmo, são brigas, são fofocas, são desavenças, são disque-me-disques, são palavras de baixo calão, e aí aquilo te envolve de uma tal maneira, você vê que eles fazem mesmo para puxar a audiência, que eles colocam bem tarde, na programação bem tarde, porque sabe que a pessoa está envolvida e quer ver o final da treta, vamos dizer assim, né? Você acaba se envolvendo. E quando vê, você está defendendo o lado A, o lado B, e na verdade são todos ali a flor da pele, né? São seres humanos colocados com as suas emoções à flor da pele, então realmente vão ter alguma reação em algum momento, fora o marketing, que para gerar conteúdo, entretenimento e audiência e tudo, tem a parte do marketing também, tem situações que eles até provocam, porque você vê que tem ali provas e brincadeiras, que elas não são só provas de entretenimento e brincadeira, como uma simples brincadeira em família, por exemplo. Ela já tem aquele picante, né? Já tem aquela pergunta que é meio distorcida, e aí um participante acaba atacando o outro, e aí quando você vê, você já está envolvido com aquilo. Então você traz para sua casa todo aquele jorrar de brigas, de fofoca, de intriga, né? Então não é bacana. Notícias muito pesadas, músicas. Aí você fala, Virgínia, mas música, por que música? A letra da música, a melodia. Tem músicas que te elevam seu espírito, você fica ali conectado com a sua parte espiritual. Uma música romântica te eleva a sua vibração, você pensa em quem você ama, você pensa num filho, você pensa num parente. É uma música gostosa, uma música harmônica, né? Então aquilo vibra e ressoa com você. Agora, ao passo de uma música metálica, pesada, uma música que fala palavrões, né? Aquela música que às vezes é um sertanejo, um pagodinho, que fala muito de traição, te peguei com outra, peguei um bilhete e você me enganou e você falou que estava no lugar e não estava, e eu fui na balada e te vi. Então aquilo vai te deixando tão amargurado e quando você vê, você já está cheio de caraminholas e já está trazendo para o seu dia a dia. Aí você fala assim, nossa, mas aquela música não é que é verdade? Nossa, mas não é que fulano fez isso? Será que ele não fez igual naquela música? E aí você fala, não, parece loucura. Sim, mas tem pessoas que começam a criar ali
e começam a pegar daquela música o personagem e trazer para sua realidade. Quando muitas vezes não tem nada acontecendo, mas de tanto você pensar, internar aquilo dentro da sua mente, você importa, né, internaliza aquilo dentro da sua mente, aquilo acaba vindo na sua realidade. E depois você fala, tá vendo bem que eu tinha razão? Sim, você tinha razão. Você fez com que aquilo viesse para sua realidade, né? Porque a mente ela só produz mais do mesmo e o que você coloca para ela. Ela não consegue discernir sim ou não, né? Porque ela foi programada para repetir o que está programado lá dentro. Então, o que tem de programação lá dentro é o que ela repete ali no seu dia a dia. Então, essa importância de você cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, do que você vai colocar aqui dentro, do que você vai se envolver sentimentalmente, para que não caia na sua mente e depois você venha agir deliberadamente como um hábito. Mas, na verdade, quem colocou aquilo ali foi você mesmo, né? E se tratando, se não for coisas da primeira infância, que é onde nós não temos consciência, nós somos programados por quem nos cria, pelo ambiente onde vivemos, até a faixa dos 5, 6 anos. Então, isso a gente não tem controle, temos como mudar depois com o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, né? Mas dali para frente, com a idade da consciência, é você mesmo que foi colocando, então você também tem essa oportunidade de estar alterando e alterando o seu dia a dia, o seu presente, o hoje, né? E aí depois eu anotei aqui que a sabedoria, ela te guardará, né? Ele fala aqui, ama e ela te protegerá. Mais uma vez, ele reforça sobre isso. Ame a sabedoria e ela vai te proteger. Aí fala assim, ela te honrará quando tiveres com ela abraçado. Olha só, olha que delícia, né? Você abraçar a sabedoria. Você já se imaginou abraçado com ela no versículo 8? Depois ele fala, será adorno de graça e coroa de formosura na sua cabeça. Então ela vai enfeitar a sua cabeça, vai te deixar grandioso, feliz, né? Tinha uma ligação aqui. Eu esqueci de baixar o volume, a ligação atrapalhou um pouquinho, mas voltou, né? Já voltou aqui, voltou. Ela adorna de graça, né, a sua cabeça, como coroa de formosura. Ela é vida e te multiplica os anos de vida. Nós vimos isso também no capítulo 2 e 3, que ela multiplica os anos de vida e ela é cura para as suas doenças. Ela é remédio para o seu corpo. Então, quando você tem sabedoria, você tem conhecimento, você adquire essa cura, você adquire essa confiança, como esse momento que nós passamos aqui, que eu falei para vocês, que eu testemunhei para vocês. Então, a cura, ela não precisa ser simplesmente o milagre do impossível, mas quando você tem sabedoria, você consegue acatar essa cura, você consegue enxergar com outros olhos e absorver. Então, o fato da cirurgia do meu filho ter sido um sucesso é uma cura, é uma cura. Estamos felizes, estamos alegres, né? A sabedoria é remédio para o seu corpo, você fica feliz. O caminho do justo é como a luz do amanhecer, ela vai aumentando até chegar ao meio-dia. Então, por mais que você não veja o seu sonho já concretizado lá no final, mas se você está na fé, se você pratica o conhecimento, se você busca, o caminho do justo é como a luz da aurora, trazem outras traduções. A luz do amanhecer é fraquinha. Você já viu ali por volta de 4h30, 5 horas, né? Começa a amanhecer o dia, é uma luz fraquinha. Assim é a luz do justo, assim é o caminho do justo. É aquela luzinha que depois ela vai, ó, só aumentando até chegar ao ponto do meio-dia, como ele fala aqui. Então, se você ainda não viu concretizada a sua bênção, tenha fé. A sua luz vai brilhar, a sua luz vai raiar, está escrito aqui, é bíblico. Então ela começa como aquela luz da aurora, aquela luzinha ali no início, mas ela vai raiar até chegar ao ponto do meio-dia. Meio-dia aquele sol estalando que a gente nem aguenta, não vê a hora de chegar uma sombra, né? Então a sua luz, a sua bênção, o seu propósito vai chegar e vai raiar. Tome posse dessa palavra. Não fica choramingando, não fica pedindo oração, não fica se mendigando. Ai, ora por mim. Ai, eu não consigo. Você já tem acesso. Você tem acesso a ele direto. Clama e vai. Pede a direção, agradece, sabendo já que a vitória é sua, sabendo que sua luz vai raiar. E vai fazer o que tem que ser feito. Para de choramingar, porque Deus não vai te ouvir se você chorar bastante ou se você chorar pouco. Ele já deu a palavra. Por isso que muitas vezes a gente perece, porque a gente não tem conhecimento e não toma posse. Não adianta você ficar chorando, né?
Nós tivemos uma situação aqui final de semana e meu esposo falou para a pessoa: vamos fazer uma oração no final, quando a pessoa estava indo embora, né? Ora aqui. Mania, né, que a gente tem. Ele falou assim: eu não vou orar. Eu não vou orar porque tudo que a gente conversou e o que tem que ser feito já é. Nós já sabemos. E eu achei que aquilo ressoou tanto comigo, por dentro eu exultei na minha alma. Porque se ele orasse, eu iria ali abaixar meus olhos e a gente ia orar junto. Mas ressoou com o que eu penso, né? Então, meu marido talvez está num outro momento de fé. Então, ele está aprendendo, né? A gente aprende junto. Mas ainda ele precisa, é aquela pessoa que ainda fala: ore por mim, ore por nós, né? Mas eu já estou num outro passo. Então, você não precisa estar no mesmo passo, mas você precisa estar caminhando. Você não pode parar. Então, de repente, você é essa pessoa melindrosa, tudo que fala você chora, você fica triste. O irmãozinho olhou para mim, o irmãozinho falou assim: não, vai você. Vai você. Como Deus falou para Moisés: quem te mandou fui eu sou. Eu sou o que sou, eu sou. E se nós somos um pouquinho de Deus, cada um tem sua centelhinha aí, você é Ele. Então fala: eu sou a própria bênção, determina. A minha luz vai raiar. Ela começa fraquinha e depois ela vai chegar como se fosse a luz do meio-dia. Está escrito aqui no capítulo 4. E assim você vai. No versículo mais propriamente dito, 18. Ao passo que a luz do ímpio, ele nem tem. Está escrito aqui, ó. Porém, o caminho dos ímpios, dos perversos, é como a escuridão. E ele tropeça. O caminho dos ímpios é como a escuridão. E ele tropeça. Ele nem sabe no que ele tropeça. Então, assim, busca, se enche. Para de ser essa pessoa com debilidade. Chega dessa fé de leitinho, de papinha, de danoninho. Vamos para uma fé mais arrojada, arroz com feijão, carne, para que você multiplique para outras pessoas, para que você fale para outras pessoas. Como ontem ali aguardando, uma senhora se chegou a mim e falou: eu vi o nome do seu filho, ele é novo, né? Porque lá só opera adulto, né? Outro milagre também, são vários milagres, mas isso aí a gente deixa para uma palestra, para um livro, que eu sei que Deus tem grandes coisas ainda aí pra gente. Então são muitos detalhes, né? Só na vida do Pedro é só glória, só glória, só glória. Desde o nascimento dele é só glória, é só bênção. Pro irmão dele que desejava tanto ter um irmão e para nós, ele é muito especial. E ontem essa mulher falou: eu vi que era menor, né? Eu falei: e tal, né? E ele conseguiu, por conta do tamanho, peso, deu para ser o atendimento ali. Mas esse hospital não atende a parte de pediatria, que o Pedro ainda se encaixa na parte de pediatria. E ela estava com o pai, né? Um senhorzinho. Então ela assustou de ver o nome lá na placa do centro cirúrgico com a idade. Ela veio me perguntar o que ele tinha. E eu falei. E aí ela ficou toda assim, espantada, né? Ela, tá. Aí eu falei: e a senhora? É meu pai, tal, problema de rim, aguardando vaga. Estava num outro hospital. Eu comentei com ela que a gente já esteve nesse outro hospital, agora recentemente e tal. E eu falei pra ela: tudo pela fé. Eu falei: a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. E ela falou: realmente, né? Somente Ele. Tudo no tempo dele. Eu falei: sim. Então, quando você está firme, quando você está na fé, quando você tem certeza da sua luz, você ainda transborda para os outros. Agora, quando você está na impiedade, no erro, como a gente viu aqui, na prostituição, no adultério, na mentira, nós já vimos aqui, né? Mentira, palavras doulas, palavras que ofendem os outros, na inveja. São várias coisas que te desvirtuam do caminho. Então você está na escuridão. E você tropeça e nem sabe aonde, porque você está na escuridão. Então sai da escuridão, vem para a luz da palavra do Senhor. Vem estudar, né? Vem ler, olha aqui que maravilha. E aqui tem, né? Faça isso e será assim. Não faça e será assado. Me escuta e você será bem sucedido, terá isso, isso e isso. Não guarde meus mandamentos, se não me ouvir, se não afastar seu pé do mal, será assim, assim, assim. Então tá muito claro, né? Provérbios é muito claro. Ao mesmo passo que ele é duro, ele é muito claro. Então é muito fácil da gente seguir. E aí, para finalizar, até no versículo 23, ele fala assim: acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele emana a vida. É aquilo que a gente sempre vem falando aqui.
E é muito forte esse versículo. Em outras traduções ele fala: acima de tudo que se deve guardar, guarda seus pensamentos, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? E aí nós temos aqui a regrinha básica, né? 4 passos. Grava isso bem na sua mente, escreve aí. Sentimentos geram pensamentos. Pensamentos geram ações, atitudes. E essas ações, elas geram seus resultados. Então, se você não está gostando do seu resultado, do espelho que está te mostrando aí na sua vida, não adianta você quebrar o espelho, não adianta você brigar com quem está na sua frente, não adianta você degladiar. Para você mudar os resultados, você tem que alterar suas ações, suas atitudes. Suas ações e suas atitudes só são alteradas quando você altera os seus pensamentos sobre os fatos, sobre você, sobre quem você é, sobre o seu potencial, sobre o que você pensa das pessoas. Para você alterar seus pensamentos, você tem que fazer alteração nos seus sentimentos. O que você sente que gera, né, tudo isso? E como que você faz essa alteração nesses sentimentos? Através do que você consome, pelos seus 5 sentidos. O que você toca, onde você caminha, onde você entra, o que você ouve, o cheiro que você sente, onde você coloca a sua boca, o seu paladar, o que você tem se alimentado, o que você importa para dentro de você. Então, muito cuidado, né? Você vê que isso é tão real que quando a gente sente um cheiro, um aroma, a sua mente te leva lá atrás. Tem cheiros que eu sinto que eu lembro da minha primeira infância, 7, 8 anos. Eu falo, nossa, esse cheiro é quando minha mãe levava eu para a escolinha. Nossa, esse cheiro parece aquele perfume da casa da avó, quando a gente brincava todo mundo ali naquela areazinha. E a gente tinha 8 anos, 7, 8 anos. Então, a memória olfativa. Então, cuidado, onde você está indo? Você está levando o seu nariz para sentir que cheiro? Cheiro da mulher estranha? Cheiro do homem imoral? Você está marcando ali a sua memória com fatos que depois vai te trazer prejuízo. Então, tome muito cuidado. Então, acima de tudo que se deve guardar, guarda os seus pensamentos, guarda o seu coração, porque dele emana a vida. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E todos os sentimentos geram pensamentos. Aí já vemos a lei da vibração. Primeiro princípio, né? Você sente, você vibra e gera pensamentos e tudo ali está conectado, vibrando na mesma frequência. E isso te leva a ações e resultados, que é a lei da atração, que é a lei secundária, a lei da vibração. Então você vibra, você está numa determinada frequência, você vai atrair tudo daquilo mais do mesmo, né? Então você quer mudar o resultado? Você quer mudar aquela imagem refletida? Não quebre o espelho. Mude a imagem que está fazendo o reflexo, tá bom? Então, fechando, né, esse capítulo 4, falando sobre os pensamentos, deixo para vocês essa palavra. Medita, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se exulte, se alegre com a minha vitória, porque se tivesse ficado alguma sequela, eu ficaria, né, triste, entendendo a promessa do Senhor, o propósito, mas eu teria que aceitar e viver com aquilo, conviver com aquilo e mesmo assim tirando proveito, porque a promessa é dele e nós não somos esse corpo físico, esse avatar, né? É como uma roupa que a gente veste. A gente utiliza o corpo para estar aqui, né? Para fazer tudo que a gente precisa, para cumprir nosso propósito. Então eu teria que entender, aceitar e como proceder daqui para frente e orientar meu filho. Orientar nós aqui como lar, né? E saber como lidar com tudo isso. Mas não seria agradável. Não vou falar para você que seria agradável. Quando eu visse ele ali, né? E visse sequelas. Ninguém gosta, né? A gente como pais, a gente se pudesse ficaria no lugar do filho. Até mesmo nesse pós-operatório que é bem chato e tudo que acontece e tal. Mas sabemos que também a palavra fala que nós não recebemos nada além do que podemos suportar. Então eu sei que isso é para ele, porque o propósito é dele e a vitória grande, o sucesso, né? Os projetos que ele tem, as ideias que ele tem, os sonhos é dele. Então é nele que vai se cumprir a palavra. Então eu estou aqui glorificando com vocês. E talvez se fosse outra situação, eu estaria aqui mais tristinha, né? Mas mesmo assim o Senhor tem honrado, esse tempo todo a gente vem trabalhando. Vocês viram, né? Estão me acompanhando nessa mudança do meu Instagram, de trazer a palavra do Senhor, de fazer isso que queimava dentro do meu coração, além dos doces,
mas eu senti esse desejo, eu senti esse propósito, tive que estar afinada aos ouvidos para poder dar esse passo, porque eu senti esse desejo e essa ordem de fazer, e estou cumprindo, né? Então, mesmo com todas essas mudanças aqui, todas essas turbulências do lado de cá, a gente tem conseguido cumprir esse propósito e levar, né, o que o Senhor pediu. Então, dá para fazer, mesmo em meio às lutas, dá para a gente se levantar, chacoalhar a poeira e bora para frente. Então, pegue para você esse exemplo, compartilha com alguém, anota tudo certinho, volta, assiste de novo, que seja realmente para te engrandecer e agradecer ao nome do Todo-Poderoso, que é quem nos guia, quem nos guarda, quem nos sustenta. Tá bom, meus amados e minhas amadas? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Amanhã a gente volta com o capítulo 6. Grandes coisas e grandes ensinamentos tem reservados aí para nós, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Glória a Deus. Hoje foi uma live especial. Glória a Deus. Até amanhã.